Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Boa noite, base. Tem alguém feliz essa noite? Amém. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Hoje nosso culto de Natal, essa noite tão especial, cheia de emoções. Uma noite como essa, onde nós celebramos, exaltamos o nascimento do nosso Senhor, Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo. Sendo assim, quero te convidar para a gente ler junto um texto. Não é Isaías agora, irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos juntos ler esse texto que narra o nascimento de Jesus na sua forma humana. Vou estar lendo na Nova Almeida atualizada hoje. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos à leitura. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Obrigado, mano. Sem que ninguém soubesse, José queria sair no sapatinho. Enquanto ele refletia sobre essa sua fuga, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Aleluia, irmãos. Vamos continuar, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Versículo 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, em quem pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar essa noite, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por uma noite tão especial, Pai. Obrigado por uma noite onde celebramos, Pai, que o Senhor veio e em breve voltará, Jesus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício da cruz. Obrigado por esse plano perfeito. Vem essa noite, Pai, com a Tua santa, poderosa palavra, nos tocando, nos transformando, nos trazendo vida em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Que não venhamos, Pai, perder tudo aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ele nasceu, irmãos. Ele nasceu, igreja, o nosso Senhor e Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu, irmãos. E uma noite como essa não poderia ser diferente. Em nossa Páscoa nós não pregamos sobre o coelho, mas sim sobre o cordeiro. E uma noite como essa, irmãos, não é sobre o Noel, mas sobre o Emanuel, amém? O Deus conosco. Esse é o nosso Senhor. Você pode se alegrar, irmãos, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, irmãos. Ele nasceu, amém? Mas vamos lá, para eu entrar aqui no sermão, responda para você. Você conhece a Jesus? Você é alguém que hoje, uma noite como essa, você sabe o culto que nós estamos fazendo, mas no seu íntimo você conhece a Jesus? Porque podemos muito bem saber quem Ele é, mas não conhecermos. Podemos muito bem saber o nome dele, aonde ele nasceu, mas não sabermos as verdades, as virtudes, o propósito que ele tem. Facilmente, irmãos, eu vou te dar um exemplo. Se alguém perguntar quem é o Avelar, muitos poderão talvez responder: ele é pastor na igreja ali no Jardim de Abril, na igreja base. Ele trabalha com eventos, ele é casado com a Carol, ele tem 2 filhos, ele mora em Osasco. Informações verdadeiras, mas se você olhar nos sentidos, são respostas erradas, porque eu não sou a minha profissão, eu não sou aonde eu moro, eu não sou com quem eu me casei.
Perguntas como esta muitas vezes mostram como nós não sabemos o profundo significado da pergunta: você conhece alguém? De fato você sabe quem é? E uma noite como essa, estamos falando de Jesus. Um dia nosso Senhor Jesus, Ele perguntou aos seus discípulos, Ele estava com eles numa roda, e Ele falou: rapaziada, quem dizem que eu sou? Quem eles estão falando que eu sou? E ou melhor, quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou? Quero saber de vocês. E neste ponto eu quero entrar no sermão dessa noite de Natal, que tem o título: Quem é Jesus? Amém? Eu quero apresentar algumas verdades de quem Ele é, com base naquilo que Ele mesmo ressaltou e nos falou nas Sagradas Escrituras, amém? Então hoje a mensagem, irmão, ela está tipo o Silas Malafaia, 10 pontos, fora o subponto. Estou brincando, tem irmão aí que já fechou até a cara, olhou no relógio, misericórdia. Mas vamos ao primeiro dessa noite, nessa resposta de quem é Jesus. Então abra comigo sua Bíblia em João capítulo 1, a partir do versículo 29. Você mantém ela aberta, que a gente vai só passando algumas folhas e você vai encontrando os textos dessa noite. João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 1, a partir do versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, aqui é o João Batista, tá, irmãos? Ele estava batizando o povo, João Batista, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, irmãos, o primeiro ponto nessa resposta de quem é Jesus, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Se você for anotar, é com muita valia você anotar esses pontos que iremos falar essa noite. João Batista, ele conhecia Jesus, João Batista era parente de Jesus, João Batista era próximo, e João Batista não se dirigiu, não falou com ele chamando-o de primo, de vizinho, de amigo, de carpinteiro, de qualquer outra expressão, porque João no fundo sabia realmente que ele era o Senhor. João estava batizando, e quando Jesus passou, ele apontou: eis ali o Cordeiro de Deus. Desde a antiga aliança, irmãos, você vai saber que só existia a remissão de pecados a partir de um sacrifício. Só havia uma remissão, uma limpeza, um apagar dos pecados a partir de um sacrifício que era feito. E com certeza você vai falar: ah, pastor, mas agora não precisa mais. Estamos em uma nova estação, em uma nova aliança, exato, verdade. Mas só estamos, irmãos, só não existe mais, porque Jesus foi esse sacrifício de forma definitiva e satisfatória, amém ou não amém? Amém? Ele é o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício que foi pago para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor. Todos aqueles que buscam o perdão dos seus pecados precisam seguir ao Senhor, precisam tê-lo como Cordeiro de Deus. Somente Ele, somente Jesus pode e tem autoridade e poder para perdoar os pecados, como nós lemos no texto. Foi Ele, irmãos, que se entregou como Cordeiro para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui reunidos com a presença do Espírito Santo essa noite, amém? Então, segundo, João capítulo 4, somente algumas folhas à frente. João capítulo 4, versículo 13 e 14 agora. Segundo ponto, versículo 13 de João 4 vai dizer: Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então aqui Jesus, ele está nos apresentando, dizendo que ele também é a água da vida, base. Jesus é a água da vida. Uma mulher, nesse contexto desse texto que nós lemos, estava indo buscar água, e Jesus ali pediu a ela que o servisse: me dá um pouco dessa água. E em troca ele disse que ele faria fluir água viva do interior daquela moça. Aquela mulher, ela sofria com seus problemas, ela tinha um vazio existencial, emocional, assim talvez como muitos podem estar aqui ouvindo essa mensagem. Tinha um vazio dentro dela, pessoas sedentas por algo dentro de si que só consegue ser saciado com a água viva que é o Senhor Jesus, irmão.
Talvez tudo aquilo que você tenta fazer não vai conseguir saciar aquilo que é um espaço do Senhor. E eu tenho certeza que existem pessoas aqui assim. Somente quando entregamos de verdade a nossa vida, a nossa existência ao Senhor, somente quando fazemos isso que de fato podemos ser alguém, um homem, uma mulher saciado com a verdadeira água viva, com uma água que não vai nos trazer sede, com uma água totalmente completa que vai nos satisfazer, não vai precisar de mais, uma água que não vai fazer com que você busque outras fontes, mas uma água completa, suficiente, eterna e não somente momentânea. Amém, igreja? Saiba que nenhum prazer, nenhum sucesso material, nada pode preencher o lugar que é o lugar de Jesus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Saiba que existe um lugar na vida de cada criatura do Senhor, que só é preenchida com o Senhor. Não vai ser o dinheiro, não vai ser o casamento, não vai ser o sucesso emocional, o sucesso amoroso ou profissional, ou familiar, não vai nunca ocupar esse lugar, amém? Terceiro então, João 6, versículo 35, um pouquinho mais para frente na sua Bíblia. João 6, versículo 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Então veja, Jesus é água, mas Jesus também se apresenta como um pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele fez aqui nesse contexto a grande multiplicação, aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes, houve ali aquela grande multiplicação, e o povo estava ali no deserto e começou a seguir, a buscar a Jesus querendo mais pão. Acharam que Jesus era um padeiro, então vamos lá, existe pão de graça aqui. Aqui ele faz aparecer o que não tem. E ali aqueles homens, eles começam a pedir a Jesus: Senhor, nos dê um sinal, nos dê um sinal, além de tudo isso que ele já estava fazendo. O povo queria um sinal, eles sugeriram a Jesus dizendo: Jesus, assim como no deserto houve uma chuva do maná, faz chover pão aqui para nós. E era esse povo. E aí Jesus diz que o verdadeiro pão, ele vem do céu, não para salvar somente a sua fome, não resolver somente algo natural, mas sim para salvar você de uma perdição. E aí na hora o povo diz assim: então então Jesus nos dá desse pão. Eles não reconheciam Jesus ali como Deus. Nos dá esse pão então espiritual. E ali eles vão dizer que Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou esse pão. Sabe, irmãos, muita gente só quer o pão natural, muita gente só quer a bênção material, muita gente só quer uma resposta nesse plano, e esquece que o Senhor veio sim para resolver problemas naturais, mas o principal, os espirituais, para resolver algo que a gente não tinha. Tem gente que acha que Jesus é um amuleto da sorte. Jesus é, sabe, só isso que vai me dar um negócio, um Papai Noel do ano todo. Muita gente vive assim, achando que é um super trunfo. Não, eu estou com Jesus, as coisas todas vão dar certo. Não, irmão, Ele é o pão vivo que desceu do céu, o Deus Emanuel, amém, igreja? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Ele veio para salvar o mundo, não somente das coisas naturais, mas das espirituais, base. Esse é o nosso Deus, sabe? Às vezes você entrou aqui, alguém com fome, às vezes você está com fome de algo, e eu sei que a fome dói, irmão. Quando alguém está com fome, a única coisa que ela está pensando, e ela fica pensando, é em comida. E Jesus está dizendo essa noite: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que pode te saciar, eu sou aquele que pode resolver aquilo que você não pode. Jesus ele ilustra isso, sendo um pão, porque o pão é um alimento essencial para a sobrevivência, irmão. Do mesmo modo que ninguém consegue viver sem pão, não existe vida longe de Jesus. Não existe alegria longe de Jesus, porque Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Amém, igreja? Então bora, vamos continuar. Quarta resposta de quem é Jesus. João 8, versículo 12 agora. Um pouquinho mais para frente.
Hoje é para compensar o plano bíblico que você está atrasado, aleluia. João capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, base. Aqueles que me seguem não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Ei, igreja, Jesus é a luz do mundo. Esse é o nosso Jesus. Outra coisa vital para a vida, o que que é? A luz. A luz. Não existe vida sem luz. Não existe vida sem luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz que o separou-se das trevas em Gênesis, quando você for ler a criação. Viver na escuridão é estar em dúvida, é estar cheio de medo, cheio de trevas no coração. Por isso que Jesus ele se apresenta dizendo: eu sou a luz, eu sou aquele que vai iluminar a sua vida, eu sou aquele que vai dar rumo para a sua vida, eu sou aquele que tira você das trevas do mundo, eu sou a luz do mundo. Que em nome de Jesus, se você chegou aqui, alguém assim, sabe, com dúvida, com medo, que o Senhor essa noite tire todo o medo, toda a treva que tem, toda a escuridão que você está vivendo, e você seja iluminado pela luz de Jesus, iluminado por essa luz que é o Senhor. Que a sua casa venha receber essa luz. Você tem fé para crer que toda a treva recua quando a luz de Cristo chega? Então dá um glória a Deus, irmãos, amém. Quando Jesus chega, toda a incerteza precisa ir embora, todo o medo, todo o temor, ele vai embora, porque quando Jesus chega, toda essa insegurança, toda essa incerteza, ela se transforma em uma convicção, em uma certeza, em uma confiança no Senhor. Que todo esse seu medo e dúvidas de 2022, de como será de 2023, como será 2024, que em nome de Jesus venha ser transformado em confiança, em convicção que o Senhor já preparou tudo e tudo já deu certo em nome de Jesus, amém? Ele é a luz do mundo, base, e Ele nos chama a viver a partir dessa verdade que Ele revela. A partir dessa verdade, da mesma forma que todos aqueles que nele crer, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, da mesma forma que Cristo vive em nós, então que nós possamos agora carregar essa luz e ser luz no mundo, luz no nosso trabalho, luz na nossa rua, luz é o que o Senhor espera e nos chama, amém? Quinto, metadinha, irmão, João 10, versículo 7 ao 9. João 10, versículo 7 ao 9, diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ei, base, aqui aprendemos que Jesus é a porta. Qual porta, pastor? A porta da vida, irmãos. A porta da vida. Porta, ela remete o que para nós? Remete segurança. Porta, ela também acaba se tornando um símbolo de liberdade. Quando você abre, quando você acessa. E Jesus está dizendo que a porta, que Ele é a porta, porque Ele é aquele que nos protege, mas também aquele que nos permite viver em liberdade, irmãos. Ele é a porta. Neste texto, Jesus está dizendo sobre o rebanho, que precisa estar num aprisco, muito bem protegido, muito bem guardado, para descansar, mas que também necessitam de espaço, necessitam de uma liberdade, para que eles possam buscar pastagem. Por isso que Ele se apresenta como a porta. A porta, irmão, que Ele abre e ninguém fecha. A porta que quando se fecha ninguém pode abrir. Que você em nome de Jesus descanse nessa certeza sobre o Senhor. Saiba que Ele é a porta, Ele é o exclusivo acesso, Ele é o único mediador, como vai dizer Paulo em 1 Timóteo 2,5. Ele é o único, Ele é a porta.
Não existe outra alternativa ou outra rota. Jesus é a porta de suas ovelhas. Existem ovelhas do Senhor aqui, amém? Então vamos para o sexto, João 10, mesmo capítulo, versículo 11 ao 14. Como elas estão aqui, então versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Escute isso, eu vou repetir, irmãos. Jesus está dizendo, se você tem uma Almeida atualizada, está em letras vermelhas. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor é o bom pastor, irmãos. Jesus é o bom pastor, igreja. Ele conhece e sabe quem é ovelha e quem é lobo no domingo. Ele conhece quem são as suas ovelhas. Da mesma forma que a ovelha também conhece o pastor. A ovelha o conhece. E ele diz aqui que ele não é qualquer pastor, mas sim o bom pastor, aquele que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Aquele que se entregou em prol das suas ovelhas. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Quando Jesus ele se apresenta assim, ele está dizendo na linguagem daquelas pessoas daquela época. A linguagem era essa, porque naquela época as pessoas sabiam a importância de se ter um rebanho de ovelhas. Sabiam a importância, muitas famílias dependiam a sua existência desse cuidado com o rebanho, com as ovelhas. Porque das ovelhas se retiravam a lã, que iam virar ali as roupas. Da ovelha se tirava leite e carne, que ia ser como um alimento para sustentar. E ainda eles comercializavam ovelhas e o que dava ali. Ou seja, Jesus dedicava boa parte do tempo ali, trazendo no contexto daquelas pessoas, dizendo assim: vocês não cuidam do rebanho de vocês? Vocês não cuidam das coisas de vocês? Eu sou o bom pastor, aquele que se entrega em prol do rebanho. Não sou somente aquele que protege, porque está visando algo. Jesus está dizendo aqui, o mercenário só quer olhar porque vai dar recurso. Pô, eu não posso perder essa ovelha, eu estou perdendo dinheiro. Eu não posso perder isso. Não, ela está cansada, não, eu vou forçar mais ela. Não, ele está dizendo, eu sou o bom pastor, aquele que não força, mas aquele que se entrega. Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam de suas ovelhas, Ele é o bom pastor que cuida e conhece cada um de nós, irmãos. Cada um de nós, amém? O Senhor conhece. Como um pastor, Ele sabe diferenciar cada um de nós. Eu creio que Ele nos conhece pelo nome. Você tem essa certeza também? Amém. Então fala para o seu irmão, ele te conhece e te chama pelo nome. Agora, para quebrar o gelo, olha para ele de novo e fala: e aí, por ele te conhecer, a coisa está boa ou está ruim? Se passou pela sua cabeça, deu ruim, eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. Existe uma oportunidade de arrependimento essa noite disponível para você, amém? Glória a Deus. Nesse texto Jesus está nos alertando, dizendo que existem os mercenários, pessoas que só fazem as coisas por interesse e por vantagem, em prol dos seus próprios benefícios. Acho que isso só acontecia naquela época, hoje em dia não tem mais esses caras. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que não somente cuida e protege, mas também no devido momento eu me entrego em prol das minhas ovelhas. Que você possa descansar nesse bom pastor, que você possa descansar e saber que Ele é o bom pastor. Ele é um Deus que cuida, Ele é alguém que protege, Ele é alguém que se entregou por amor, por mim, por você. Ovelhas sujas, difíceis, problemáticas, mas que foram alcançadas pela graça do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Sétimo então, para os que estão desacreditando que vai chegar lá,
João 11, versículo 25. João 11, versículo 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que crerem em mim, ainda que morra, viverão. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele termina esse versículo que ele está trocando ideia ali com Marta, no cenário de Lázaro. Você crê nisso? Alguém crê nisso? Glória a Deus, irmãos. Nesse contexto, Jesus está ali, naquela situação ali de Lázaro. Tinha acabado de morrer, todos pensaram que Jesus estava atrasado, acharam que Jesus ali, logo na vez do amigo, logo na vez do parceirão, logo na vez que ele vinha sempre aqui, ele chegou atrasado, e Jesus estava ali trocando essa ideia, e ele diz ali àquelas irmãs: eu sou a ressurreição e vida, base, que essa noite isso possa ecoar no seu coração. Jesus é ressurreição e vida. Jesus venceu a morte e agora Ele, irmãos, está disponibilizando algo para aqueles que nele crê, não venham mais ter uma morte, não venham mais sofrer a segunda morte. A primeira morte pode vir, mas a segunda não, porque estaremos eternamente com o nosso Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Eu não sei, sabe, irmão, o que morreu ou o que está morrendo na sua vida, na sua história, mas o Senhor te trouxe a uma noite de Natal como essa, para te falar: o ano pode estar acabando, mas eu, Senhor, não estou preso no tempo. Eu sou aquele que faz ter vida de novo, eu sou aquele que faz você sonhar novamente, eu sou aquele que traz uma nova história em projetos que estão derrubados. Eu sou aquele que não vai mentir, eu sou aquele que não vai te enganar, eu sou aquele que não te ilude. Ei, base, Jesus é ressurreição e vida, irmão. Jesus é ressurreição e vida, e eu declaro essa noite, em nome de Jesus, que os seus sonhos que estavam mortos, que talvez frustrados porque esse ano não deu certo, que em nome de Jesus eles comecem a viver para a glória do Senhor. Tudo aquilo que talvez o ano, o cansaço roubou de você, que em nome de Jesus, plantios antigos, ossos secos, voltem a viver para a glória do Senhor, porque Ele é um Deus que ressuscita e vida. Amém, irmão? Se você recebe isso, dá um glória a Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Oitavo, o clássico agora, João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia Jesus, trocando ideia ali com seus discípulos, ele explicou a eles. Ele disse aqui nesse contexto que ele teria que morrer, mas ele ressuscitaria, e ele iria preparar um novo e vivo caminho para que eles pudessem andar, para que eles pudessem caminhar, e que eles não estariam sozinhos. Então nesse momento, um dos 12, chamado Tomé, ele vai dizer: mas mestre, então nos mostre qual é esse caminho, nos mostre para onde devemos ir. E Jesus diz: eu sou o próprio caminho. Muitas religiões, irmãos, vão apontar caminhos diferentes. Jesus, entretanto, ele declara: existe apenas um. Existe apenas um exclusivo caminho. Eu sou esse caminho. Existe uma só alternativa. Não adianta achar que existem outros métodos. Existe somente uma porta, somente um acesso que leva a Deus. Jesus está dizendo. Você que entrou essa noite talvez perdido, Jesus está dizendo: eu sou o caminho para essa sua vida de perdição. Eu sou vida para você que está vivendo nesse mundo de morte. Eu sou verdade para tantas mentiras que você está afundado. Que essa noite você conheça de fato quem é esse nosso Jesus, irmãos. Ele é verdade, Ele é o único e vivo caminho. Somente nele nós encontramos vida. Esse é o Jesus que nós glorificamos, exaltamos noites, dias. Esse é o nosso Senhor. Ele é o único e verdadeiro e vivo caminho. Amém?
Nono ponto. Me tornei o que eu mais temi, irmão. Nono ponto, João 15, versículo 4 e o 5 nós vamos ler agora. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto algum se não permanecerem em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vocês são ramos. Aqueles que permanecem em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. A resposta de quem é Jesus aqui, esse nono ponto, diz que Ele é a verdadeira videira. A vide ou a parreira de uvas era muito cultivada naquele tempo bíblico. Então Jesus usa essa analogia dizendo que Ele é a videira verdadeira, porque sem o tronco, sem Ele, os ramos nada podem produzir. Os ramos não conseguem dar fruto. Que fruto? Que será cultivado pelo agricultor, que é o nosso Deus. Não existe ramos produzirem algo que não estão ligados ao tronco. Isso nos mostra a base, uma relação de dependência do Senhor. Dependência devemos ter em todas as áreas da nossa vida no Senhor. Precisamos ser homens e mulheres que dependem, não somente da boca para fora, mas que tem uma vida de dependência, porque quando estamos ligados ao Senhor, nós teremos sim uma vida frutífera e abençoada, pois Ele é a videira verdadeira. Eu não sei, irmão, o que você tem feito com a força do seu braço, mas nesse momento do sermão, é o Senhor dizendo, só vai existir fruto verdadeiro. Em outras palavras, só vai existir uma abundância, bênção sem medida, aqueles que estão ligados a mim. Você pode até ter dinheiro, você pode até conseguir uma coisa ou outra, você pode até tentar levar com a força do seu braço, mas só existe bênçãos verdadeiras, frutos verdadeiros que não se queimarão, frutos que não são levados pelo ladrão, pelo vento. Só existem frutos com aqueles que estão ligados ao tronco, com aqueles que estão ligados. E você sabe que isso é para você. Eu não sei quem é você, mas você sabe. Você que tem tentado levar tudo do seu jeito, você que tem tentado levar tudo em um ativismo. E eu não vou falar muito sobre isso, que vai ser a do culto da virada. Mas irmãos, seja dependente do Senhor essa noite. Seja dependente do Senhor essa noite. Ele é a videira, nós somos apenas ramos. Somos apenas galhos, que quando não prestam, são cortados. Mas saiba entender que muitas vezes um galho, ele não está sendo cortado, mas ele está sendo podado, para ele dar mais frutos. Então saiba discernir aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes uma turbulência que você está vivendo na sua vida, não é que você está sendo cortado, mas está sendo podado. Podado para gerar mais, podado para produzir mais. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E por fim, o 10º, João 8, agora volta um pouquinho, versículo 58. Versículo 58 de João 8 diz assim, 57, irmãos, vamos um acima. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e você diz que viu Abraão? Jesus responde no 58, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, glória a Deus, irmão. Você se lembra dessa passagem? Moisés, quando perguntou a Deus, mas qual é seu nome? Quem é você? O que eu vou dizer quando chegar lá? Diga, eu sou. Aqui Jesus está dizendo que Ele era o mesmo que se revelou a Moisés. Ele é o mesmo, irmãos, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, o último, Ele é o princípio e o fim, como diz em Apocalipse 1:8, esse é o nosso Deus, irmãos, Ele é o alfa e o ômega.
Nisso nós podemos ver, irmãos, a eternidade e o poder do nosso Senhor, do nosso Jesus. Jesus disse: eu sou o grande eu sou, porque realmente, irmãos, Ele é tudo. Ele é tudo. Jesus é Jeová Rafá, porque Ele é o Deus que cura. Jeová Jirê, porque Ele é o Deus que provê e sustenta. Jeová Shalom, porque Ele é o Deus que nos dá paz. Jeová Tissedecno, porque Ele nos perdoa e é quem nos justifica. E diz também que Ele é Jeová Nissi, porque é a nossa bandeira da vitória. Jesus é o grande eu sou, irmãos. Esse é o nosso Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, irmãos. Jesus, Ele se revelou para concluir e se apresentou a nós dizendo quem Ele é. Essa noite eu trouxe 10 respostas de quem é o Senhor. E a sua confiança, o seu autoconhecimento eram tão fortes, como aqui não foram minhas palavras, mas sim palavras do nosso Senhor, onde você leu nas Sagradas Escrituras, Ele dizendo: eu sou, eu sou. Tudo isso não nos deixa dúvidas sobre a pessoa de Jesus, sobre quem de fato Ele é. Mas a pergunta essa noite, irmãos, é: além de saber quem é Jesus, Jesus também sabe quem cada um de nós aqui somos. Ele também sabe quem nós somos. Não adianta saber só quem Ele é. A questão é, Ele também sabe quem somos. Ele nos conhece mesmo assim, por amor. Por amor Ele fez o que fez. E agora cabe a nós. Cabe a nós que conhecemos e o conhecemos e caminhamos, seguindo, somos chamados de discípulos, respondermos a este amor, responder a esse sacrifício. Como pastor? Lembrando agora, não quem Ele é, mas sim o que Ele disse. E o que Jesus disse em João 3,3, Ele trocando ideia com Nicodemos, Ele diz algo fantástico: se vocês querem entrar no reino de Deus, é preciso antes nascer de novo. Em um outro episódio, em João 16,24, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, se alguns de vocês que estão andando comigo quer vir após mim, vocês precisam o quê? Negar a si mesmo, carregar a cruz de vocês. Segura o rojão, sem vitimismo, não terão vítimas. São homens e mulheres verdadeiros, responsáveis, sem vitimismo, e me siga. Em um outro episódio, João 14,21, Ele vai dizer: aqueles que de fato me amam, são aqueles que seguem a minha palavra, que a conhecem e as praticam, não somente escutam. Então, irmãos, agora que você sabe quem Ele é, que você possa responder aquilo que Ele espera que você faça. Se Ele é o Deus que você glorificou tanto essa noite, deu tantos aleluia, eu acho que chegou a hora de você talvez começar a fazer o que precisa ser feito. Não é somente um Feliz Natal, irmão, é fazer o que precisa ser feito. Chegou a hora, talvez, de você ser o homem e a mulher de verdade que o Senhor chama, o crente de verdade que o Senhor chama, o profissional de verdade. Que nessa noite você de fato possa entender o real significado do Natal. O real significado do Natal não é sobre um Papai Noel que entrega presentes, mas sobre um Deus que se fez homem e se tornou o maior presente para nós, irmãos. O maior presente que poderíamos receber, irmãos, foi por amor, base. Foi por amor que tudo aquilo ocorreu e foi para a glória dEle, para que agora nós possamos viver. Ele sofreu uma morte que cabia a nós, para que nós agora vivêssemos a vida que Ele nos chama a viver. Esse é o convite do Natal, que essa noite você, a partir de conhecer a Jesus, você possa entender que você é alguém que Ele conhece, você é alguém amado, meu irmão. Você é alguém amada, minha irmã. Você é alguém querida pelo Senhor.
João 3, versículo 16, o clássico versículo vai dizer que Deus amou tanto o mundo, entregou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê, o que? Seja bem sucedido, é isso que diz lá? Diz que seja próspero, seja rico, é isso que está escrito na sua Bíblia? Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, vai receber casa, receber carro, receber bênçãos materiais, é isso que está escrito naquele texto do amor? Não, irmão, negativo. O Pai fez tudo isso para que eu e você pudéssemos receber aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a força do nosso braço não consegue conquistar. Foi isso que Jesus fez, irmão. É isso que nós celebramos. O nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador nasceu. É isso que nós celebramos. Ele entregou Jesus para você não perecer, mas ter a vida eterna. Foi isso, foi por amor. E nesse Natal, base, um Deus que por amor, Ele passou o que passou e suportou até o fim a sua caminhada proposta. Ele convida você, Ele convida a mim, Ele convida a nós, Ele convida a igreja, a base, a em amor passar por tudo isso nessa vida, todos esses BO que a gente passa, todas essas lutas, confiando nele, olhando para Ele, crendo nele, crendo que todas essas aflições não são maiores, porque o nosso Senhor já venceu, Ele já conquistou. Por amor Ele nos chama, a igreja, a suportar as nossas tentações até o fim, assim como Ele suportou as dores. Ele nos chama a ser homens resistentes, mulheres resistentes, como diz Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória, e esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, base, esse é o nosso Salvador, esse é o verdadeiro Natal, igreja, esse é o verdadeiro Natal. Aplauda o Senhor, se coloque de pé, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meu desejo, irmão, é que nessa noite, e no domingo que vem, no dia 24, não estaremos aqui. O culto não será aqui na igreja, o culto será na sua casa. Que você possa se lembrar a real comemoração do Natal e celebrar a igreja, celebrar que vivo Ele está e em breve voltará, meus irmãos. Celebre porque Ele nasceu. Celebre porque Ele é o Cordeiro de Deus. Celebre porque Ele é a água viva, Ele é o pão da vida. Celebre, irmão, porque Ele é a luz do mundo. Celebre porque Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Celebre porque Ele é a ressurreição. Celebre porque Ele é o único e vivo e verdadeiro caminho, irmão. Celebre porque Ele é a videira verdadeira. Celebre, igreja, porque Ele é o grande eu sou. E aleluia, que nessa noite o seu coração venha receber algo diferente do Senhor. Que nesse Natal o seu presente essa noite seja receber mais de Deus, mais experiências com o Senhor. Que você venha de fato conhecer o Senhor de uma forma diferente essa noite. Eu creio em mais fogo sobre a igreja de Deus, mais Espírito Santo flua em nosso meio. Que você seja essa noite, meu irmão e minha irmã, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor, aleluia! Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu orgulho me tirou do jardim. Cante isso, faça essa oração agora. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia!
revela a tua igreja essa noite, Pai. Vem, Deus, sobre a tua igreja essa noite, Senhor. Vem sobre esses homens e mulheres para a glória do teu nome, Deus. Se revela de uma forma diferente, Pai. Se revela, Pai. Entrega dons essa noite, Pai. Entrega, Pai. Desperta chamados, Pai. Escreve novas histórias essa noite, Senhor. Eu quero